Na Idade Média, pergaminhos eram usados para fazer as páginas dos livros. Os pergaminhos eram feitos a partir de peles de animais. A transição da pele fresca para uma superfície adequada para escrever era um processo lento e laborioso. O fabricante de pergaminhos selecionava peles de ovelhas, cabras e bezerros. As peles eram embebidas em água de cal por cerca de 3 a 10 dias para que o pelo do animal se soltasse. O fabricante raspava os pelos que ficaram e qualquer pedaço de carne. Depois disso, a pele era mergulhada em água fresca para remover a cal, e depois esticado firmemente em um quadro. Uma faca arredondada especial era usada para raspar a pele até que ficasse na espessura desejada. O processo de raspagem continuava ao longo de vários dias. Durante esse tempo, o fabricante continuamente apertava e aplicava pressão no quadro de alongamento enquanto a pele secava. O resultado é o pergaminho, um material suave e durável que poderia durar mais de 1000 anos. Antes de ser escrito, deveria ser especialmente preparado. Primeiro, o pergaminho seria esfregado com pó de pedra-pomes para enrugar a superfície e depois polvilhado com pó pegajoso. Esses passos fazem a superfície ficar mais receptiva para as tintas e cores. Após isso, a pele é finalizada com um corte para ficar do tamanho de páginas necessárias a um livro particular. Um grande manuscrito era montado a partir de folhas quase tão largas quanto uma única pele. Para livros menores, a pele é cortada em 2 ou mais partes. A folha de pergaminhos eram dobradas e alinhadas para fazer cadernos, geralmente 16 ou 20 páginas. As iluminuras vibrantes no manuscrito medieval ofuscavam as palavras na página. Entretanto, a escrita das palavras era tão importante quanto a pintura. As ferramentas para o escriba, a pessoa que copiaria o texto para a página, eram simples. Canetas chamadas penas eram feitas através de plumas de pássaros embebidas em águas secas e depois endurecidas com areia quente. O escriba entalhava a pena com uma ponta áspera, cortava uma fenda para escoar a tinta e em seguida aparava a ponta para a largura adequada. A forma da ponta da pena variava com o estilo das letras a serem escritas. Escribas faziam tinta de uma variedade de metais. Muitas das vezes a tinta preta era feita pela dissolução de carvão comum, e a tinta resultante era chamada de o preto da lâmpada. Antes do escriba começar a escrever, ele enquadrava o pergaminho usando uma régua. Escribas medievais e seus patronos valorizavam uma escrita regular e elegante. Se um escriba cometia um erro, ele raspava esse erro com um estilete. Como a página era feita de pergaminho, que era um material muito resistente, podia suportar muitas raspagens desse tipo. O iluminador decorava as páginas de um manuscrito usando tintas e metais preciosos. Ele começava apenas depois do escriba ter terminado de escrever o texto. O iluminador rascunhava primeiro seu desenho e em seguida adicionava detalhes como os recursos de uma página ou o entrelaçamento de uma inicial decorada. Finas folhas de metais preciosos, como folhas de ouro, sempre foram aplicadas primeiro. O iluminador colocava uma camada de base, consistindo em uma substância semelhante ao gesso ou uma goma. Depois que a base secava, a umidade da respiração do iluminador era suficiente para fazer o pequeno pedaço de folha de ouro aderir à página. Então o iluminador tirava o excesso e polia a lâmina de ouro. Depois de aplicar a folha de ouro, o iluminador pintava o seu desenho. Cada cor era feita a partir de um corante vegetal ou uma substância mineral moída e dissolvida em um líquido. O iluminador aplicava os tons mais claros primeiro e depois os tons mais escuros. Uma vez que o iluminador aplicava contornos pretos e delicadas luzes brancas para as figuras, a iluminação está terminada. Depois que os escribas e iluminadores terminavam o seu trabalho, o manuscrito seria encadernado. Grupos de folhas dobradas do pergaminho, chamados de caderno, eram costurados juntos com fio de linho forte e suportes flexíveis. Em seguida, as bandas finais, que garantiam a extremidade superior e inferior das páginas, eram presas no dorso do livro. O encadernador então amarrava as correias de couro ao longo da espinha através dos canais e túneis que haviam sido esculpidos nas tábuas de madeira. As placas eram as capas do manuscrito. As correias poderiam ser mantidas no lugar por cavilhas de madeira ou pregos de ferro.
O volume era então coberto, geralmente com couro. Sem a pressão das tampas para manter as folhas planas, o pergaminho expandia-se e contraía-se com mudanças de temperatura e umidade. Era aplicada a pressão pela adição de grampos ou tiras que mantinham o livro fechado. A capa de manuscrito poderia ser decorada com qualquer um de uma variedade de metais. O manuscrito podia ser coberto com couro, gravado ou trabalhado com ouro ou coberto por sedas ou veludos. Capas mais elaboradas recebiam esculturas e a decoração feita a partir de metais preciosos. Os materiais da capa dependiam da riqueza do patrono, o tipo de manuscrito ou seu uso pretendido. Versão brasileira, ceticismo.net.